Ei, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Me digam, hein? Hoje nós vamos aprender sobre uma história muito bacana que fala sobre um amigo que foi forte. Nós estamos na lição 8 e para iniciar nós vamos fazer uma oração e peço que vocês deixem bem pertinho a Bíblia de vocês, porque nós vamos consultar muito ela hoje, tá bom? Então vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, muito obrigado, Jesus, por esse dia, por essa semana, que o Senhor possa abençoar a nossa aula, que o Senhor possa nos ajudar a compreender e aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. A nossa lição vai falar sobre um amigo forte. E o nosso texto bíblico se encontra em Salmos 73, verso 26. Então vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Salmos 73, verso 26. A minha Bíblia é um pouco diferente, mas eu quero que vocês acompanhem aqui e acompanhem aí junto na sua Bíblia, tá bom? A minha fala assim: minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Olha só que bênção, crianças. E na versão que nós temos da revista, fala assim: Deus é a minha força e Ele é tudo que eu sempre preciso. Olha só, crianças, que massa! Falando que Deus é a nossa força e tudo que a gente precisa tá nele. Então, se a gente precisa de uma cura, a gente pode procurar ele. Se nós precisamos de uma bênção, nós podemos procurar ele. Quando nós vamos agradecer, também a gente pode agradecer a ele e procurar ele, porque ele é a nossa fortaleza. E hoje nós vamos falar sobre um amigo que foi forte e que ele precisava de andar certinho nos caminhos do Senhor. Vamos lá, então. Para adiantar, nós já vamos procurar na Bíblia Juízes, o livro de Juízes, tá bom? Nós vamos já deixei aberto o livro de Juízes. Juízes fica onde, tia Roberta? Fica no Antigo Testamento, logo depois do livro de Josué, tá bom? Então nós já vamos deixar já aqui já no esquema. Bom, o povo de Israel, né, a gente já aprendeu falando muito sobre ele, né? E nós sabemos que Deus, ele mandava líderes, né, pro seu povo. Teve o Moisés, teve o Josué. Porém, depois que passou esses líderes, nós tivemos os juízes. E o povo não estava seguindo as leis que Deus tinha ordenado. Eles estavam se afastando de Deus, da presença do Senhor. E por isso, Deus permitiu que o povo filisteu dominasse sobre o povo de Israel. Então, durante 40 anos, o povo de Israel sofreu porque eles já não estavam livres mais. Tinha o povo filisteu que vinha e brigava e tomava conta e dominava o povo de Israel. Certa vez, e eles ficaram assim durante 40 anos. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu a uma mulher que era esposa de Manoá. E ele disse o seguinte, vamos lá, nós vamos ler Juízes capítulo 13, do versículo 3 até o versículo 5. O anjo apareceu e disse assim para ela: até agora você não pode ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz a um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do seu filho
que você o cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação do povo, libertação de Israel do domínio dos filisteus. O anjo então apareceu para aquela mulher e deu esse recado, que ela ia ter um filho, que como ela era estéril, então ela teria um filho, só que ele era um filho de uma promessa, que ele iria libertar, começar a libertar, na verdade, né, o povo de Israel dos filisteus. E assim, a mulher de Manoá saiu em encontro dele e contou tudo aquilo que o anjo tinha falado para ele. E passou um tempo, né, Deus cumpriu. E aquela mulher, ela teve um filho chamado Sansão. Vamos repetir o nome dele? Sansão. Isso aí. E Sansão foi crescendo, os pais deles cumprindo aquela palavra de não deixar ele comer nada impuro, de não beber bebida alcoólica e tudo aquilo que o anjo tinha falado. E Sansão foi crescendo, Sansão foi ficando forte, o cabelo de Sansão estava grande também. E uma vez, Sansão estava indo para uma cidade e de repente ele ouviu um rugido de um leão. E será que ele ficou com medo ou ele foi enfrentar aquele leão? Então vamos ler Juízes, capítulo 14, versículo 5 até o 6. Juízes 14, do 5 ao 6. Fala assim, ó. Quando Sansão estava indo com seus pais a Tima, já nas vizinhanças da cidade, nas plantações de uva ali existentes, de repente veio um leão novo, rugindo contra ele. Então o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão de tal maneira que ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas os pais deles não ficaram sabendo deste acontecimento. Olha só, criança. Sansão já estava grande e ele conseguiu rasgar o leão, né? Ele pegou assim, ó, como se fosse uma folha de papel e fez assim, ó. Meu Deus! Tia Roberta, mas era um leão. Pois é. O Espírito do Senhor, ele dominou o corpo de Sansão e ele conseguiu matar aquele leão. Olha só que bênção, crianças. Deus estava trabalhando na vida dele, mostrando que ele era forte e que ele poderia, se houvesse uma batalha, ele poderia ganhar facilmente, porque Deus estava com ele, certo? E foi. Ele era forte. E ele também lutou contra algumas pessoas. E será que ele perdeu? Hein? Não. Ele não perdeu. Porém, como Sansão era forte e durante a cidade dos filisteus, né? Eles sabiam que Sansão era forte, eles ficaram com medo de Sansão. Porque eles sabiam que ele tinha uma força muito grande. E a força que Sansão tinha não era uma força qualquer. Era uma força que vinha do Senhor. Ou seja, Sansão era abençoado. E como vinha do Senhor, nada poderia derrotar, né? Nada poderia derrotar Sansão. Passou um tempo, muito tempo, depois que aconteceu esse fato do leão, Sansão ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Porém, os filisteus, eles ficaram sabendo e foram até a casa da Dalila para conversar com ela. E olha só o que eles propuseram. Juízes, capítulo 16, versículo 5, fala assim: os oficiais filisteus foram pessoalmente pedir a Dalila: procure descobrir o segredo da grande força de Sansão e como podemos dominar
e prender aquele homem. E você receberá de cada um de nós como recompensa 13,5 kg de moedas de prata. E vocês acham que Dalila fez isso, procurou saber qual era a força de Sansão ou não? Pois é, ela fez. E por diversas vezes Dalila perguntava a Sansão qual era a sua força, da onde vinha a sua força, e todas as vezes Sansão enganava ela. Porém, de tanto ela insistir, Sansão resolveu falar com ela, porque ele já não estava aguentando mais. Toda hora ela vinha e reclamava, falando que ele não amava, que ele não confiava. E Sansão foi e falou para ela. E isso, nós vamos ler capítulo 16 também, no versículo 17. Olha só o que ele falou com ela. Ele acabou contando tudo que tinha em seu coração. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele, pois sou nazireu, especialmente consagrado ao Senhor. Desde antes de nascer, se cortarem o meu cabelo, perderei a força e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. E vocês acham que Dalila, ela contou aos oficiais qual era a força? Sim ou não, hein? Pois é, crianças. Ela contou para os oficiais da onde vinha a força de Sansão. E o que eles fizeram? Eles cortaram o cabelo de Sansão e o prenderam. Nisso que eles prenderam Sansão, sabe, que tinham descoberto qual era a força dele, eles fizeram uma festa, né, para comemorar. Viva! Nós prendemos o homem mais forte do povo de Israel. E durante ali aquela comemoração, eles colocaram Sansão na frente de todo mundo no mesmo tempo, para que Sansão fosse zombado por aquelas pessoas. E Sansão ficou muito triste, né? E não sabe, ficou triste, né, por ter revelado aquele segredo, né, da onde vinha a força, mas que na verdade ele sabia que a força vem de Deus. Mas ele descobriu. E durante aquela festa, Sansão orou a Deus e pediu para que desse mais uma vez uma força para ele. E assim o Senhor fez. Sansão estava acorrentado em duas colunas. E o que Sansão fez? Sansão, ele empurrou as duas colunas e assim ele destruiu parte do povo filisteu. Olha só como Sansão era forte. Era um templo e ele conseguiu derrubar com as suas duas mãos as colunas que sustentavam as paredes e os tetos daquele templo. Olha só, criança. E Deus já tinha um propósito na vida dele de começar a tirar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E assim fez. Deus ajudou Sansão e naquele momento parte do povo dos filisteus foram destruídos e Sansão também morreu. E o que nós aprendemos com isso, crianças? Que nós aprendemos que a força de Sansão, ela vinha de Deus e que jamais ele deveria se afastar do Senhor. Nós temos um segredo também. Vocês sabem qual é o nosso segredo? Que o Senhor é a nossa força. Ele nos enche de força para vencer todos os nossos inimigos. Nós encontramos a força nele aonde? Na palavra, quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus e pela presença do Espírito Santo que tem em nós, que habita em nós. Às vezes a gente pode achar que nós estamos sozinhos, mas na verdade não. O Espírito Santo do Senhor está junto conosco, o Espírito Santo está conosco. E tudo que nós pedimos a Deus, Deus através do Espírito Santo, ele pode conceder aquilo. Então,
Só que quando a gente se afasta de Deus, o Espírito Santo que tá ali do nosso ladinho, ele já não fica mais com a gente. Então, por isso que nós não podemos nos afastar do Espírito de Deus, porque ele nos mostra quando nós estamos errados. É ele que fala assim: olha, minha filha, isso que você fez é errado, não faz mais isso. Então é ele que vai falando aos nossos corações e vai ministrando também. Tá bom, crianças? Então é isso. Uma boa semana para vocês e até a próxima aula. Tchau!